Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à rádio e também à TV Justiça. Eu sou Sérgio Duarte, é muito bom te encontrar nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Vamos juntos com a Revista Justiça até às 9 horas da manhã e pela TV Justiça você nos acompanha até às 8 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber agora os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Na primeira hora do Revista Justiça, você confere as principais notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 vamos falar sobre a data de hoje, 14 de abril. É o Dia Nacional da Prevenção ao Afogamento Infantil, uma data oficial instituída pela Lei 14.936 de 2024. E essa lei é voltada à conscientização, a data é voltada à conscientização sobre um tipo de acidente que, na maioria das vezes, pode ser evitado. E a escolha da data não é aleatória. Ela foi definida em memória de Susan Delgado, uma criança de 2 anos que morreu após um afogamento em uma piscina residencial. A partir dessa tragédia, a família passou a atuar na conscientização sobre segurança na água. E para falar sobre esse tema e sobre a importância da prevenção, vamos conversar com Alex Delgado, pai de Susan e fundador do Susan Forever Project. 8 horas da manhã tem o quadro Ética e Justiça com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o doutor Roberto Liviano. E às 8h15, no quadro de Você com Isso, vamos tratar da decisão do Supremo que diz respeito à proteção à mulher. Vamos explicar sobre a Lei Maria da Penha, os desdobramentos e também a repercussão dessa lei na vida das pessoas em nossa sociedade. Quem estará conosco é a professora, doutora em Direito Penal, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, palestrante e autora de diversas obras que tratam de violência contra a mulher, a doutora Alice Bianchini. Às 8h30 você confere mais notícias do Poder Judiciário e também o nosso giro com informações ao vivo. E às 9 horas da manhã não tem a continuidade do Revista Justiça, mas tem sessão plenária do TST que você acompanha aqui pela rádio e pela TV Justiça. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp, anote aí, 61999758140. Você também pode nos acompanhar pelo aplicativo TV Justiça Mais, pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo ou ainda pelo Tanin, fazendo no Tanin a busca como Rádio Justiça FM. 7 horas e 3 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos acessar agora stf.jus.br e vamos aos destaques do portal. STF invalida a lei de Pernambuco sobre Bolsa Auxílio de Formação para delegado de Polícia Civil. Para o plenário, norma estadual não observou o percentual mínimo estabelecido pela União sobre direitos dos profissionais da carreira. STF determina que a União adote medidas repressivas contra organizações criminosas na Amazônia. Ministro Flávio Dino aponta impactos da expansão operacional do crime sobre comunidades indígenas e ribeirinhas. STF proíbe adicional de ICMS sobre telecomunicações em Sergipe a partir de 2027. Decisão considera que norma estadual era válida quando foi editada, mas perdeu eficácia após lei federal que classificou serviços como essenciais. E o destaque da Rádio Justiça no portal: discussão sobre proteção ambiental é um dos destaques desta terça-feira. Confira também uma reportagem sobre como o Judiciário atua na proteção de mulheres em situação de violência doméstica.
Mais detalhes, mais informações, acesse stf.jus.br. 7:04. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Hora também de acessar os portais dos tribunais superiores. Começamos pelo stj.jus.br. Antônio Saldanha Palheiro encerra a trajetória no STJ e se aposenta após 38 anos de magistratura. Jornal não terá de indenizar apostador frustrado após erro na divulgação de resultado da Mega Sena. Repetitivo discute honorários em ação rescisória para adequar julgado à modulação do tema 69 do STF. Agora vamos até o tst.jus.br. iFood não é responsável por verbas trabalhistas de entregador de empresa parceira. Para a quinta turma, o contrato de entrega de mercadorias não caracteriza terceirização. Operadora que recebeu EPIs vencidos pode rescindir contrato com frigorífico. TST fará audiência pública para discutir a definição de transferência provisória. E TST celebra 80 anos com logomarca comemorativa inspirada em Atos Bulcão. E fechando o giro, vamos até o TSE. Por dentro das eleições, conheça as regras sobre o uso de IA na campanha eleitoral. Partidos, candidatos e provedores de internet devem estar atentos às normas para não disseminar desinformação. Confira os resultados das eleições suplementares de domingo, dia 12. Ministra Carmen Lúcia marca a eleição no TSE e antecipa ritos de sucessão. E TSE alerta para golpe com cobrança para regularização de pendências eleitorais. Mais detalhes, acesse então tse.jus.br. 7:07. Revista Justiça. Agora vamos às notícias. O Conselho Nacional de Justiça firmou acordos para fortalecer a solução consensual em demandas de saúde. Neto Costa. O Conselho Nacional de Justiça firmou nesta segunda-feira 2 acordos de cooperação técnica voltados à resolução de conflitos nas áreas de saúde pública e suplementar. As iniciativas integram o projeto Concilia Mais Saúde, que busca estruturar uma política permanente de conciliação no setor. No campo da saúde pública, o acordo foi firmado entre o CNJ, a AGU e o Ministério da Saúde. O objetivo é estabelecer medidas e procedimentos voltados à conciliação, mediação e desjudicialização de conflitos relacionados ao SUS. No âmbito da saúde suplementar, o CNJ firmou acordo com operadoras de plano de saúde. A proposta inclui o estímulo à participação das operadoras em audiências de conciliação, a adoção de mecanismos para a solução consensual de conflitos e a colaboração técnica para qualificar o tratamento das demandas. Dados do CNJ indicam que o índice de conciliação em processos de saúde ainda é reduzido. Em 2025, cerca de 2,1% das demandas foram solucionadas por acordo, percentual inferior à média geral do Judiciário. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Representantes da Corte Constitucional de Moçambique estão em Brasília para uma semana de intercâmbio no Supremo Tribunal Federal. O repórter Pablo Lemos acompanhou o primeiro dia de visita aqui no STF e tem mais informações. Nesta segunda-feira, os representantes da Corte Constitucional de Moçambique conheceram as instalações do Supremo Tribunal Federal. A visita começou pelo museu, passando pelo plenário. Em seguida, eles foram recepcionados na biblioteca pela secretária de Altos Estudos do Supremo e conheceram o espaço. Olá, que bom que vocês vieram. Que bom, muito obrigada. A vinda deles foi motivada por uma iniciativa criada no STF em 2012, o programa Tobias Barreto. O objetivo é fortalecer a cooperação de experiências constitucionais entre os países de língua portuguesa. A programação da semana vai ser extensa,
com reuniões incluindo coordenadorias da Biblioteca e de Tecnologia da Informação do STF. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. E um jornal não terá que indenizar um apostador que ficou frustrado após um erro na divulgação do resultado da Mega Sena. Quem conta pra gente é o Tiago Gomide. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que a editora do jornal Gazeta do Povo não deve indenizar um leitor por erro na divulgação do resultado da Mega Sena. Os ministros reconheceram que houve equívoco na publicação dos números do sorteio, mas concluíram que o erro por si só não foi suficiente para configurar lesão à esfera íntima do consumidor. O autor da ação relatou ter vivido momentos de intensa euforia ao acreditar que havia ganhado cerca de 10 milhões de reais. Segundo ele, a frustração ao descobrir o erro posteriormente teria causado abalo emocional significativo. Em primeira instância, o pedido de indenização foi negado. O juiz considerou que o resultado poderia ter sido conferido em fonte oficial, afastando o nexo direto entre a falha e o dano alegado. O Tribunal de Justiça do Paraná, no entanto, reformou a sentença e fixou indenização de R$15 mil, reconhecendo o transtorno psicológico sofrido pelo autor. No recurso ao STJ, a empresa alegou que o erro foi corrigido rapidamente e que o caso se tratava de mero aborrecimento cotidiano, não passível de compensação financeira. O colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Isabel Galotti, destacou que o reconhecimento de dano moral exige prova do prejuízo relevante à dignidade, honra ou integridade emocional da pessoa. Segundo ela, não houve exposição pública, constrangimento ou repercussão social capaz de justificar a indenização. A ministra também ressaltou que a expectativa criada foi passageira e cessou após a verificação do resultado oficial. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. DPU realiza atendimentos presenciais em postos de 8 estados no mês de abril. Ademar Rodrigues. Cidades da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Pará, da Paraíba, do Paraná, do Piauí e de Rondônia terão atendimentos presenciais nos postos de atendimento da Defensoria Pública da União neste mês de abril. Os postos integram o processo de interiorização da DPU, cujo objetivo é ampliar o acesso da população vulnerável à assistência jurídica gratuita no âmbito federal. Nos locais onde há postos da DPU, o atendimento regular é feito em parceria com estruturas municipais e estaduais responsáveis pelo acolhimento inicial e envio das demandas à Defensoria. Em períodos específicos, defensores realizam atendimentos presenciais nas localidades. Nessas ocasiões, os cidadãos podem receber orientações jurídicas e esclarecer dúvidas de forma mais direta. Da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. E a Justiça do Distrito Federal mantém condenação de mais de 11 anos de prisão de homem que integrava quadrilha, que aplicava o chamado golpe do nudes. Fernanda Porto. Ao recorrer da condenação em primeira instância, a defesa do homem alegou falta de provas, principalmente de que ele teria ameaçado a vítima. Argumentos rejeitados por unanimidade pela primeira turma criminal do TJDFT, que manteve a condenação de 11 anos e 4 meses de prisão e pagamento de indenização por danos materiais à vítima. Os magistrados julgaram que a materialidade e a autoria do crime ficaram comprovadas por boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária, relatórios de investigação, extratos bancários, além de busca e apreensão e depoimentos. O colegiado destacou ainda que a defesa não apresentou novos indícios de inocência do réu e não justificou a movimentação bancária atípica. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado integrava grupo que aplicava o chamado golpe do nudes. Por meio de redes sociais e com perfil feminino falso, os criminosos interagiam com homens, depois, sob ameaça de suposto crime sexual com menor de idade, exigiam dinheiro. Referente a esta condenação, só uma das vítimas foi extorquida em cerca de R$15 mil. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. E o Judiciário Catarinense, ele disciplina a utilização de kits para desastres hidrológicos e primeiros socorros. Marcelo Fernandes.
O Poder Judiciário de Santa Catarina disciplinou na última semana a utilização dos materiais e equipamentos dos kits de enfrentamento a desastres hidrológicos e de primeiros socorros. A regulamentação tem por objetivo não apenas orientar sobre o correto uso e a guarda dos bens, mas também promover a segurança durante a utilização dos equipamentos de emergência. Esta semana, as comarcas de Joinville, no norte catarinense, e em Itajaí, na região do Vale, serão contempladas com o kit de enfrentamento a desastres hidrológicos. Na sequência, a comarca de Blumenau, também região do Vale, receberá os equipamentos de emergência. O projeto teve início no final de 2024 com a aquisição de um kit básico para a comarca de Rio do Sul, na mesma região do Vale, composto de bote inflável e acessórios. Os kits de enfrentamento a desastres hidrológicos serão distribuídos para as 10 comarcas mais vulneráveis aos eventos climáticos, além da própria assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Tribunal de Justiça catarinense, ampliando a capacidade de resposta do Judiciário catarinense diante de situações emergenciais até a primeira quinzena de maio deste ano. Os equipamentos poderão ser cedidos por tempo determinado para uso por entidades capacitadas como as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública e defesa civil estadual e municipal. Mais de 1.000 colaboradores entre magistrados, servidores militares e terceirizados foram capacitados em primeiros socorros em cursos online na plataforma do Corpo de Bombeiros Militar e também por meio de treinamento básico de atendimento à emergência. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas nos Estados Unidos. Ele foi preso em Orlando, na Flórida, e levado a um centro de detenção naquela cidade. O motivo da detenção teria sido questões migratórias. Ramagem deixou o Brasil após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Repetitivo discute honorários em ação rescisória para adequar julgado à modulação do tema 69 do STF. Tiago Gomide. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em ações rescisórias julgadas procedentes, apenas para adequar decisões à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 69 da repercussão geral. A controvérsia envolve a aplicação do princípio da causalidade e a interpretação do Código de Processo Civil. O assunto foi cadastrado como tema 1419 e discute se a fixação de honorários é devida mesmo quando a rescisória decorre exclusivamente de alteração posterior do entendimento jurídico, sem erro no julgamento original. A definição da tese deve orientar os tribunais de todo o país e reduzir a divergência sobre o assunto. A relatoria é da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ficam suspensos os processos sobre a mesma matéria nos quais tem havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ. Os recursos selecionados refletem a recorrência da controvérsia no Judiciário. Levantamentos apontam a existência de centenas de decisões sobre o tema, indicando a necessidade de uniformização sobre a jurisprudência. Segundo a relatora, a discussão possui impacto relevante sob o ponto de vista jurídico e financeiro, especialmente para a fazenda pública e demais partes envolvidas. O ponto central é definir se há responsabilidade pelo pagamento de honorários quando a ação rescisória é motivada apenas por modulação de efeitos em nome da segurança jurídica. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ele suspendeu uma decisão temporária que havia interrompido a emissão de alvarás na capital de São Paulo. O ministro entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado poderia prejudicar a ordem administrativa, a economia pública e a política urbana do município.
A medida barrava a concessão de alvarás para demolição de imóveis, supressão de vegetação e construção de novos empreendimentos. Para o presidente do Supremo, ministro Fachin, a interrupção da emissão de alvarás prejudica a ordem administrativa e urbanística, ao impedir a execução da política de desenvolvimento urbano prevista no plano diretor e na legislação municipal. O ministro também apontou o risco à economia pública, diante da perda de receitas destinadas à infraestrutura urbana e dos impactos sobre investimentos e empregos na construção civil. A liminar, agora suspensa, havia sido concedida pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma ação contra trechos de uma lei municipal que integra a legislação de uso e ocupação do solo da capital paulista. O tribunal entendeu que havia indícios de vícios formais no processo legislativo, especialmente quanto à participação popular, a publicidade dos atos e a compatibilidade do planejamento urbano com o plano diretor estratégico. Os pedidos levados ao STF foram apresentados pela Câmara Municipal e pela Prefeitura de São Paulo. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin entendeu que a realização de audiências públicas e a existência de planejamento técnico no processo de aprovação da lei afastam, no atual momento, a hipótese de ilegalidade que justifique a paralisação integral do sistema de licenciamento. O ministro também ponderou que a decisão do TJ Paulista gera instabilidade institucional e insegurança jurídica para a administração municipal. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. 7h21, ECA Digital é tema de palestra para alunos em Belém. As informações com Edir Gaia. Estudantes da Escola Camilo Salgado, em Belém, participaram de uma palestra sobre segurança na internet e o chamado ECA Digital. A ação faz parte do projeto Porto Seguro do Tribunal de Justiça do Pará, dentro da Semana da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Vanderlei Silva destacou a importância da iniciativa para a formação dos jovens. Então é preciso proteger nossas crianças e adolescentes para que eles se desenvolvam de maneira saudável. E essa participação aqui do Tribunal, Coordenação da Infância e Juventude, é uma nota tônica que converge os atores do sistema de garantia de direito. A psicóloga Franci Cruz explicou que a atualização do Estatuto busca reduzir impactos negativos do uso excessivo da internet. A gente tem últimas pesquisas aí voltadas a esse público da escola, em que sinalizam altos índices de adoecimento mental. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora o ECA Digital, ele vem nessa perspectiva. Entre os alunos, a avaliação foi positiva. Eu achei a palestra algo muito interessante e fundamental, porque tem muitas coisas que acontecem que os pais não vê. Tem muitas coisas que eles fazem que são inapropriadas. Já vi isso acontecer em sala de aula e eu acho que isso vai melhorar. A programação alcançou uma escola que matricula mais de 1.000 estudantes no bairro do Jurunas, incluindo jovens de áreas vulneráveis e da Ilha do Cumbu. Do Tribunal de Justiça do Pará para a Rádio Justiça, Edir Gaia. E a AGU pede que o Google tire dos resultados de busca sites que criam nudes falsos com inteligência artificial. As ferramentas criam conteúdo sexual baseado em pessoas reais, principalmente meninas e mulheres. Raquel Miura. A Advocacia Geral da União pediu que o Google tire dos resultados de busca os sites que usam técnicas de inteligência artificial para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. A notificação extrajudicial foi enviada depois de um alerta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República por conta da publicação de uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O levantamento investigou a crescente busca nas páginas de pesquisa de expressões como nudify, que quer dizer nudificação. Esse tipo de material envolve a criação de conteúdo sexual por ferramentas de IA, usando como base imagens de pessoas reais, principalmente de meninas, meninos e mulheres, como conta a advogada da União, Janaína Leonardo.
A produção e a disseminação de imagens sexualizadas falsas de pessoas reais, geralmente sem qualquer consentimento, né, o que nós estamos chamando aqui de nudificação, ela tem sido motivo de preocupação por parte dos órgãos e entidades estatais, por parte das organizações da sociedade civil em geral, não só aqui no Brasil, mas junto à comunidade internacional. A questão se agrava quando a gente percebe quais são os principais públicos-alvo, vítimas desse tipo de crime, né? Tanto o público infanto-juvenil quanto as mulheres. Existem pesquisas que apontam, por exemplo, que 96% de conteúdo produzido, são as chamadas deepfake sexual, elas são produzidas sem consenso. E dentre estas, 99% retratam mulheres, o que evidencia uma assimetria de gênero estrutural. O que nós temos que ter em conta é que, para além da responsabilidade do próprio autor que criou esse conteúdo ilícito, a gente tem também que criar mecanismos para que se evite o acesso facilitado a esse tipo de ferramentas, como se fosse um conteúdo lícito qualquer. E impera, no caso, um dever de cuidado que é atribuído a todas as plataformas nesse sentido. Por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a AGU deu 5 dias para que o Google adote 2 medidas. A primeira é a desindexação dos sites de nudificação, ou seja, páginas que produzem esse tipo de conteúdo não vão mais aparecer nos resultados quando alguém buscar por essas palavras-chave. Para isso, a AGU criou uma lista exemplificativa com mais de 40 links que estavam disponíveis no momento da notificação. A outra medida é a implementação de filtros algorítmicos para impedir indexação futura de sites parecidos. No documento, a AGU não desconsidera a responsabilidade das pessoas que criam ou distribuem esse tipo de conteúdo, mas ressalta a importância do buscador por facilitar o acesso massivo aos produtos ilícitos, semelhante ao que acontece com buscas de qualquer outro item considerado ilegal. No documento, os advogados da União destacam que o próprio Google já possui diretrizes específicas a respeito de veiculação de imagens íntimas não consensuais em seus termos de uso, mas apontam que as medidas da plataforma não têm sido suficientes para reduzir os riscos que as ferramentas de notificação carregam, visto que os sites continuam indexados. A AGU fundamentou também sua argumentação no dever constitucional do Estado, da sociedade e da família em pôr a salvo a criança e o adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É importante destacar que essa atuação da AGU ela conta com fundamentos normativos robustos, tanto pela própria Constituição, que traz dispositivos específicos para a proteção de criança e adolescente, mas também em âmbito infraconstitucional, nós temos leis como o próprio Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet com regras e atribuições de responsabilidade para as plataformas, e eu gostaria de destacar em especial o ECA Digital, que ele reforçou esse tipo de cuidado de modo a mitigar os riscos a que estão expostos as crianças e os adolescentes. A notificação reforçou que o STF tem o entendimento de que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo conhecimento dos atos ilícitos, não removam o material imediatamente. Além disso, a AGU alertou que as empresas têm dever de cuidado sobre esses conteúdos, ou seja, independentemente de notificação, devem impedir a circulação de material que configure crimes graves, como é o caso dos nudes criados por IA sem autorização. Da AGU, Raquel Miura. 7h28, já tem a previsão do tempo. E uma mulher perdeu a visão de um dos olhos após demora no atendimento oftalmológico especializado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que a omissão do Estado retirou da autora a chance de possível melhora do quadro. Judite Aragão. A paciente procurou a rede pública após sofrer um trauma ocular, que rapidamente evoluiu para o descolamento total da retina. Mesmo com alerta de urgência nos laudos, o tratamento especializado demorou mais de 1 ano para acontecer. O quadro clínico se agravou tanto nesse período que, quando a vaga surgiu, a cirurgia já não podia mais ser feita. Para o TJDFT, a paciente teve o direito de tratamento negado.
O colegiado entendeu que a demora tirou dela a chance de um atendimento mais preciso, que poderia ter evitado a perda da visão. Por causa dessa oportunidade perdida, os réus foram condenados a pagar solidariamente o valor de R$50 mil por danos morais. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. E a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre mantém condenação de tio que estuprou sobrinha. A continuidade delitiva em crimes sexuais contra vulnerável pode ser reconhecida com base em prova testemunhal consistente, independente de quantificação exata dos atos. Miriane Teles. A Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, manter a condenação do tio que estuprou a sobrinha em Chapuri. A pena a ser cumprida é de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. O processo tramita em segredo de justiça. Na apelação, a defesa pediu a redução da pena, sob o argumento de que não há provas da continuidade delitiva. A criança tinha 8 anos de idade. Deste modo, no entendimento do relator do processo, o desembargador Francisco Djalma, a ausência de datas precisas é compatível com a idade da vítima e a natureza reiterada dos fatos não compromete a validade da imputação. Em seu voto, ele apontou que a vítima apresentou depoimentos coerentes, corroborados por testemunhas e relatório psicológico. Logo, esses elementos confirmam a autoria e a dinâmica reiterada dos abusos. Em seu voto, ele afirmou que a continuidade delitiva se configura pela repetição dos abusos em contexto semelhante, sendo desnecessária a quantificação exata dos episódios, quando demonstrada a reiteração por prova idônea. O magistrado enfatizou ainda que a pena base acima do mínimo legal se justifica pela culpabilidade elevada, evidenciada pela tenra idade da vítima, pelo vínculo familiar e pelo consequente abuso de confiança, decorrente da convivência na casa da família, agindo assim na clandestinidade. Do Tribunal de Justiça do Acre para a Rádio Justiça, Miriane Teles. Agora 7h31. Previsão do tempo no Brasil. Hora de conferir como fica o tempo. Vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Wendel Fialho. Bom dia, Wendel. Oi, Sérgio. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Wendel, como vai ficar o tempo aqui no Distrito Federal hoje? Tem chuva ou não tem? Vamos lá, Sérgio. Realmente a gente, ali no período da tarde, né, Sérgio, ali meio da tarde, final da tarde, início da noite, a gente tem sim uma previsão de uma chuva, viu, Sérgio? Uma chuva mais fraca, né? Diferentemente do que vinha acontecendo, por exemplo, na semana passada. Dessa vez não, dessa vez uma chuva apenas ali pontual e de fraca intensidade. Então, assim, Sérgio, em relação à chuva, essa é a previsão que estamos colocando para o dia de hoje aqui para todo o Distrito Federal. Já em relação às temperaturas, iniciamos ali com a mínima na casa dos 15 graus, Sérgio, uma temperatura máxima que pode alcançar a casa dos 27 graus. E o restante do Centro-Oeste, hein? Vamos lá. Centro-Oeste, o destaque fica por conta principalmente ali do Mato Grosso, ali mais precisamente na parte mais a oeste do estado, quase ali na fronteira com a Bolívia. Os demais estados, né, o que a gente tem previsão de chuva isolada, né, e também mais a presença ali de nebulosidade. Então, Sérgio, em relação à chuva para o centro-oeste do Brasil, esses são os principais destaques. Já em relação às temperaturas, já tivemos uma mínima ali na casa dos 15 graus, Sérgio, uma máxima que pode alcançar a casa ali dos 30 graus, Sérgio. E o norte do país? Vamos lá, o norte, a gente já no caso do norte, a gente já tem alguns destaques, né? Começando ali por Rondônia, principalmente a parte mais oeste, ali quase na fronteira com a Bolívia, essa região a gente também tem uma chuva mais intensa ali, também podendo ter, né, a ocorrência ali de trovoada. No Amazonas, o destaque fica para a região mais oeste, sobretudo ali na região de São Gabriel da Cachoeira, mas também Manaus tem previsão de chuva ali, né, em forma de pancada. Boa parte do Amapá também tem previsão de chuva intensa, né? E finalizando a região norte, a região ali de Belém e também o semiturno tem uma previsão de chuva mais intensa e também com pancadas de chuva podendo acontecer trovoadas para essa região. Então, Sérgio, em relação à chuva, essa é a previsão para a região norte do Brasil. Já em relação às temperaturas, tivemos uma mínima, né, já registrada na casa dos 22 graus e uma máxima que pode alcançar a casa dos 28 graus, Sérgio. Agora vamos para o Nordeste.
Para o Nordeste, Sérgio, o grande destaque é a chuva mais intensa ali, né, em forma de pancada e também podendo ocorrer trovoadas, né, durante essa chuva, né. O destaque fica por conta ali da região da faixa mais norte do Nordeste e aí a região litorânea do Maranhão, né, incluindo a capital São Luís, né, também o Piauí, o Ceará, né, e aí pega também a região ali de Fortaleza e sua região metropolitana e o estado do Rio Grande do Norte, incluindo também a capital Natal, né. Então, Sérgio, para a região Nordeste, esses são os principais destaques. As demais áreas da região Nordeste apenas nebulosidade e chuva mais fraca. Mas assim, em relação à chuva, esses são os grandes destaques para a região Nordeste do Brasil. Já em relação às temperaturas, nós já iniciamos o dia ali com uma mínima de 17 graus e uma máxima, Sérgio, que pode alcançar a casa dos 30 graus. E o Sudeste? Vamos lá. Região Sudeste do Brasil, boa parte da região não tem previsão de chuva, né? Algumas chuvas isoladas, essas chuvas devem acontecer ali no estado de Minas Gerais, né? Sobretudo no norte de Minas, ali na região do município de Montes Claros. Mas assim, boa parte da região apenas a presença de nebulosidade. Então, Sérgio, em relação à chuva, esses são os principais destaques, né? Com chuva isolada ali na região do norte de Minas. Já em relação às temperaturas, a mínima ali registrada para a região Sudeste, uma mínima de 9 graus e uma máxima que pode alcançar a casa dos 26 graus, Sérgio. E a região Sul? Vamos lá, região Sul do Brasil, a gente tem, boa parte da região também não tem presença, não tem previsão de ocorrência de chuva, né? A não ser chuvas isoladas também em algumas regiões. Essas chuvas estão previstas para acontecer ali na região da capital Curitiba e também o seu entorno, no litoral paranaense, no caso de Santa Catarina, ali na região de Blumenau, Jaraguá do Sul e de Joinville, e no Rio Grande do Sul essa chuva deve ficar mais espalhada, principalmente na parte central do estado, ali na região de Santa Maria, no nordeste do estado, quase na divisa com o estado de Santa Catarina, e também no sul do Rio Grande do Sul, ali na região do município de Pelotas. Então, Sérgio, esses são os principais destaques em relação à chuva para a região sul do Brasil. Já em relação às temperaturas, para a região sul iniciamos com a mínima ali na casa dos 12 graus e uma máxima que pode alcançar a casa dos 25 graus, Sérgio. Obrigado pelas informações, Wendel Fialho. Uma ótima terça-feira para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Sérgio, o IMET agradece, né, a parceria com o programa na divulgação de informações essenciais para a sociedade. Conto sempre com o IMET, Sérgio. Obrigado, então, Wendel Fialho, 7h37. Revista Justiça. E a taxa de desemprego do Brasil corresponde a mais de 6 milhões de pessoas procurando uma oportunidade nos primeiros 3 meses do ano. Mesmo assim, o índice é o menor registrado no trimestre desde 2012. Fernanda Porto. Janeiro, fevereiro e março são meses que sempre são um desafio quando o assunto é emprego. O primeiro trimestre é uma época marcada pela reaceleração da economia depois das festas de fim de ano e também um período em que alguns setores passam por ajustes conforme alta e baixa da economia. Com isso, o Brasil registrou a taxa de 5,8% de desemprego, segundo o levantamento do IBGE pela PNAD contínua. Índice que reflete a alta da taxa de juros, segundo o economista e professor da Universidade de Brasília, Newton Marques. Chega no final do ano, as indústrias, o comércio precisa contratar bastante, então há um aumento da demanda por essa mão de obra. E com isso você tem uma redução do desemprego quando não existe nenhum outro fenômeno macroeconômico. Então nós estamos assistindo aí alguns movimentos, né, durante o ano passado e início desse ano,
que leva em consideração a manutenção da taxa básica de juros elevada. O índice de desemprego equivale a mais de 6 milhões de brasileiros procurando uma vaga no mercado de trabalho nos primeiros 3 meses deste ano de 2026. Mesmo assim, o índice é o menor registrado no trimestre desde 2012, o que para muitos especialistas é reflexo de mais investimentos em políticas públicas, como explica a advogada trabalhista Cíntia Fernandes. O Estado, ele possui o dever constitucional de implementar políticas públicas que promovam o pleno emprego, a qualificação profissional e a redução das desigualdades sociais. Então, embora o desemprego ele seja influenciado por fatores econômicos diversos, o poder público deve adotar medidas que estimulem a geração de empregos formais e a proteção do trabalhador, sob pena justamente de comprometer direitos fundamentais relacionados ao trabalho e à dignidade da pessoa humana. E no cenário de falta de vagas de emprego, a advogada Cíntia Fernandes reforça mais ainda a importância da legislação trabalhista. E do ponto de vista jurídico, esse cenário ele reforça a importância da legislação trabalhista como instrumento de equilíbrio social, garantindo condições mínimas de trabalho digno e prevenindo situações de vulnerabilidade econômica. Portanto, a garantia dos direitos trabalhistas ela não representa obstáculo ao crescimento, mas elemento essencial para um mercado de trabalho mais justo, estável e compatível com os fundamentos constitucionais. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Uma ação leva documentos e cidadania a quem vive em situação de rua. Edir Gaia. Pessoas em situação de vulnerabilidade social ganharam nesta semana uma nova chance de recomeço em Belém. A emissão gratuita de documentos básicos tem mudado a realidade de quem vive sem acesso a direitos. É o caso de Alex Ferreira Chuque, 28 anos. Sem documentos após um furto, ele vive de trabalhos informais e buscou atendimento na ação. Estou querendo tirar o documento, a certidão de nascimento que eu não tenho e o resto dos documentos tudinho. Identidade, CPF, porque me furtaram na rua, né? Porque eu durmo na rua, dele a minha mochila, levaram a mochila com o documento e tudo. A mesma situação é enfrentada por Bruna Valéria, que vive nas ruas com o marido e também perdeu os documentos. Eu estou achando a ação muito boa para quem mora na rua, né? Estamos precisando. Eu, no momento, estava sem documento nenhum e agora eu vim tirar todos os meus documentos. A iniciativa faz parte do programa Registre-se, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com instituições locais. Juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, que coordena as ações no Pará, Horácio de Miranda Lobato Neto, explica que o Registre-se ajuda a tirar da invisibilidade a parcela da população que vive em situação de rua. Esse é o objetivo do programa Registre-se, combater o subregistro civil, proporcionar às pessoas que estão em grupos de vulnerabilidade social e econômica o acesso à documentação civil básica e proporcionando também a essas pessoas o acesso a direitos fundamentais, como saúde, inscrição em programas sociais, acesso à justiça. A ação segue ao longo da semana, atendendo também outros públicos em situação de vulnerabilidade no Pará, como crianças e adolescentes em conflito com a lei, populações indígenas e pessoas privadas de liberdade. Do Tribunal de Justiça do Pará para a Rádio Justiça, Edir Gaia. A Semana Nacional do Registro Civil tem destaque em Roraima com uma ação itinerante da Justiça Local que leva atendimentos jurídicos e cidadania às comunidades do interior do estado. Beatriz Evangelista. Garantir o direito à identidade e ampliar o acesso a serviços básicos em regiões de difícil acesso são os objetivos da Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se, que leva serviços essenciais a comunidades indígenas no norte de Roraima. O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Corregedoria Geral de Justiça e da Vara da Justiça Itinerante, realiza a ação entre os dias 13 e 19 de abril, com atendimentos voltados às comunidades de Auaris e Curatanha, no município de Amajari.
De 13 a 17 de abril, os atendimentos ocorrem na região de Auaris. Já nos dias 18 e 19, a equipe segue para a comunidade de Curatanha, ampliando o alcance da iniciativa junto às populações indígenas. O juiz substituto da Vara da Justiça Itinerante do TJRR, Tiago Russi, destaca que o programa representa uma porta de entrada para o exercício da cidadania. Basicamente, o programa busca garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao seu primeiro documento ou à segunda via de documentos básicos. Por exemplo, sem a certidão de nascimento, o cidadão é invisível para o Estado e não consegue acessar benefícios sociais, matricular-se em escolas ou obter atendimento formal de saúde. Durante a programação, serão ofertados serviços como emissão de registro de nascimento, primeira e segunda via da carteira de identidade, inscrição e regularização do CPF, entre outros atendimentos essenciais. A mobilização atende comunidades dos povos indígenas Yanomamis, Sanumá e Ecuana e moradores da comunidade de Curatanha. Segundo o coordenador da Vara da Justiça Itinerante, Kennedy Amorim, a ação foi planejada a partir de demandas identificadas em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Ele também menciona a participação de órgãos parceiros. Importante frisar também, destacar o apoio institucional, do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, do Instituto de Identificação, Ministério Público, Defensoria Pública, Receita Federal, DICEI Yanomami e as outras instituições parceiras que fazem parte também desse atendimento na Semana Nacional do Registre-se. A Semana Nacional do Registro Civil segue diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e tem como objetivo combater o subregistro e assegurar o direito à identidade civil em todo o país. Do Tribunal de Justiça de Roraima, para a Rádio Justiça, Beatriz Evangelista. Agora 7h45. Revista Justiça. Entrevista. E você sabia que o Brasil tem uma data oficial voltada à conscientização sobre um tipo de acidente que, na maioria das vezes, pode ser evitado? Estou falando da Lei 14.936 de 2024, que instituiu o dia de hoje, 14 de abril, como o Dia Nacional da Prevenção ao Afogamento Infantil. E essa data não é uma data aleatória. Ela foi definida em memória de Susan Delgado, uma criança de 2 anos que morreu após um afogamento em uma piscina residencial. A partir dessa tragédia, a família então passou a atuar na conscientização sobre segurança na água. E para falar sobre esse tema e sobre a importância da prevenção, vamos conversar agora com Alex Delgado, pai de Susan e fundador do Susan Forever Project. Olá, Alex, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado por me receber. Alex, vamos contar para o nosso ouvinte um pouco desse drama e como esse drama se transformou nessa iniciativa que busca salvar vidas? Opa, vamos lá. Eu vou falar, o senhor vai contar a história ou eu conto a história? Eu gostaria que você contasse a história bem sucintamente, depois nós vamos partir para os outros pontos, como surgiu a ideia da lei e o que ela traz na prática. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, a Susan, minha princesa, hoje foi o dia que ela se afogou, né? É o dia que nós lembramos, é a memória do dia que ela se afogou. O afogamento infantil é um tabu, porque praticamente ninguém fala, pelo menos quando eu comecei a fazer o trabalho, ninguém tocava no assunto. Na época, era a segunda causa de morte de crianças entre 1 e 5 anos. Ninguém tocava no assunto. Hoje já é a primeira causa. De longe é a maior causa de morte entre crianças de 1 a 5 anos no Brasil. E o Brasil também é o campeão de afogamento em baldes, bacias, vasilhas, e tudo que estiver cheio de água, inclusive vasos sanitários, tanques, poços e tudo, né? Então, eu entrei nesse submundo através da morte da minha filha. Minha filha se afogou com 2 anos e meio. Era a menina perfeita, com saúde, era a alegria da nossa casa. Por onde passava, a menina trazia só alegria, né? E um dia, no dia 14 de abril, ela
eu não estava em casa, ela estava com a mãe, receberam algumas pessoas em casa, e enquanto a mãe foi se aprontar para sair, a menina ficou com a outra moça ali na sala, brincando, a moça com atenção no telefone, no celular, nas redes sociais, não quis brincar com a minha filha gostava muito de ter atenção, a menina não deu atenção. E a minha filha insistiu, a moça abriu a porta que dava para o quintal, e uma porta de vidro, e não viu que a menina saiu atrás. E aí tinha uma rede, tinha uma proteção também para a piscina, a moça abriu e entrou ali, ficou falando no celular, e a minha filha saiu atrás. A moça não viu a criança, que era muito grande, a moça voltou para dentro e deixou a menina lá. Aí, depois de algum tempo, a mãe da criança saiu e voltou, procurou a minha filha e não achou em lugar nenhum. Mas como estava tudo fechado, não foi procurar lá fora. Procurou na casa inteira, uma casa muito grande, 5 quartos, procurou para todo lado, saiu para fora, na rua, mas a menina estava lá, ninguém tinha... A moça não contou que tinha aberto. E quando foi lá para ver, minha filha já estava boiando. A minha filha ficou 14 horas viva, numa grande batalha entre a vida e a morte. O que eu costumo dizer é que o seguinte, o afogamento ele é tão terrível, porque é uma morte horrível, né? É uma morte que inclusive é usada para tortura e tantas outras coisas. Então é uma pena que crianças se afoguem por causa de distração, por causa de falta de atenção, por causa de muitos outros fatores que deixam a criança à vontade, são apenas alguns segundos. Sim. Um pulmãozinho como da criança, como a minha filha, enche de água em 5, 6 segundos. Então, se você virar as costas, se for atender uma ligação, for fazer uma mensagem, a criança já foi na água. Bom, Alex, ficou 14 horas vivas e não sobreviveu. Alex, agora conta pra gente como foi essa mobilização aqui em Brasília. Sei que você esteve aqui e até temos esta lei. O que traz esta lei, então, para o combater, para a prevenção do afogamento infantil? Então, eu comecei a pesquisar e ver como foi terrível. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça, porque embora o afogamento seja a primeira causa de morte de crianças a 11 anos, é a única que é praticamente 100% evitável. Eu fui para Brasília para participar de um congresso, e chegou nesse congresso, as pessoas lá me chamaram e eu acabei contando a minha história. E lá eu fui para ir também no congresso para tentar achar alguém para me ajudar a fazer alguma coisa, alguma campanha, porque para conscientizar os pais que acham que nunca vai acontecer com eles, né? E nisso, quando eu contei a minha história nesse congresso, tinham lá alguns senadores, tinham alguns deputados, e todos vieram falar comigo e falaram assim, olha, vai amanhã no Senado que nós vamos atender você, nós temos algumas ideias. E eu estive, no outro dia eu fui no Senado, o primeiro senador que me atendeu foi Eduardo Campos, de Tocantins, Eduardo Gomes, de Tocantins, e foram me atender muito bem, os seus assessores, e ali começou a história, né? Na verdade, nós temos essa lei que é hoje, né, que é o Dia Susan Delgado, é o Dia Nacional de Combate ao Afogamento Infantil. Esse dia, ele é mais uma memória, né, para lembrar todo mundo. A gente faz muito barulho, até quem estiver me ouvindo pode fazer uma mensagem, um post, alguma coisa, entra no meu Instagram, Susan Forever Brasil, né? E hoje nós estamos lembrando o Brasil inteiro que hoje é o Dia Susan Delgado, é a lei com o nome da minha filha. Mas a lei mais importante, que é lógico que a minha filha vai ficar esse legado, o nome dela, essa lembrança, mas tem uma outra lei que já tem a relatoria também, que é da senadora Damares Alves, que é a PL 1944, que é a Lei Susan. Isso aí vai mexer em toda a estrutura de segurança aquática, campanhas, mudanças em regras, isso vai mexer em tudo, né? Está já na mão da relatora
senadora Damares Alves, essa lei vai mudar, mas ainda não foi aprovada, né? Está em trabalho de aprovação. Agora, hoje essa já está aprovada, que você falou até o número aí, acho que é 19366, essa já é lei, ela foi sancionada em julho de 2024. Hoje, dia 14 de abril, o dia que a minha filha foi para o céu, é o dia Susan Delgado, dia de combate, nacional de combate ao afogamento infantil. Aí é isso que acontece. A gente vai conscientizar todo mundo. Eu criei 10 regras para quem entrar no meu Instagram, ver o meu trabalho, eu criei 10 regras que vai blindar todas as casas contra o afogamento infantil. Temos aqui poucos minutos, mas eu sei aqui que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em média 3 crianças e adolescentes morrem por afogamento todos os dias do país. E dentro dessas 10 regras, quais você pode trazer para nós em 4 minutos? Tá. Olha, é o seguinte, eu vou falar 5 rapidinho, mas eu tenho uma coisa para falar. Isso aí, esse negócio da Sociedade de Pediatria, o negócio é tão mais terrível, o negócio é tão mais pior do que nós imaginamos, porque é o seguinte, uma criança como a minha filha, que saiu no atestado de morte dela, não foi afogamento. Só sai afogamento quando a criança morre na hora. Quando tem muitos que ficam vários dias tentando salvar, e aí o que acontece? Sai no atestado de morte, falência de órgãos, falta de hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Então não é só 3, é muito pior. A questão do afogamento é muito pior. E não se fala e não noticia disso. As regras que nós criamos é a seguinte. Primeira, supervisão 100%. A criança está na água, não tenha distração, fique com a criança na água. Criança é curiosa, ela não tem medo, ela não sabe do perigo. Se você virar o olho, se você for, eu vou ali, acho que eu mandei o pai olhar, acho que eu mandei a mãe olhar. Não, tenha certeza que você colocou alguém para olhar. Se você precisa ir no banheiro, atender o telefone, coloque um adulto capaz para olhar. E supervisão 100%. Segundo, cerque sua piscina. Colocou, você teve a capacidade de fazer a piscina? Tem a capacidade de cercá-la. A criança é um momento de distração. Eu tenho vários vídeos lá no Susan Forever Brasil, no Instagram. Assim, o pai virou, a criança foi para a água, pulou, caiu, ninguém viu. Entendeu? Cerca a sua piscina, proteja, coloca alarme, coloca portão automático, cerca a piscina. Terceiro, esqueça o celular. O celular, as redes sociais, fizeram aumentar em mais de 40% o afogamento infantil. Eu tenho vídeos terríveis, alguns eu pude postar, outros foram retirados, não pude, de pais, mães, pessoas que estão olhando as crianças da rede social, tirando selfie e as crianças se afogando ali do lado. Não tenha nenhum tipo de distração com o celular, com as redes sociais. Esqueça, dê atenção à sua criança. Quarto, coloque a sua criança na natação. Desde bebezinho, coloque a criança que faz natação desde bebezinho, a chance de sobrevivência, se cair na água, acontecer alguma coisa, é mais de 80% de chance de não se afogar. E outra coisa, no Brasil, isso é por causa do Brasil, esvazie vasilhas, baldes, bacias, coloque tampa. Tem lugares, principalmente do centro-oeste para cima, que não usam a tampa do vaso sanitário. Crianças têm se afogado no vaso sanitário. Outra coisa, banheira, está dando banho na banheira, da criancinha na banheirinha, e vira e vai atender o telefone, vai pegar o creminho para passar, o shampoozinho, e nesse momento a criança se afoga. Nunca deixe a criança na banheira, esvazie todos os recipientes. E também a questão de boia dá uma falsa segurança. A boia do braço, se a criança pula na água, escorrega, sai. Boia de braço não é segura. A única boia que é segura é aquela que é presa no peito, com colete. Essa sim, mas mesmo assim, nada substitui a supervisão. Então, essas 5, 6 que eu passei para vocês é a mais importante. Se fizerem isso, se ficar com a supervisão 100%, não tirar o olho da criança, a chance de acontecer uma tragédia que vai trazer uma dor e uma culpa para o resto da vida de uma criança inocente com saúde e que poderia. Eu não vou poder ensinar a minha filha a andar de bicicleta, eu não vou poder levá-la na escola e trazer, eu não vou poder entrar com ela no casamento, que não vai ter. Então, acabou a história.
Então eu estou fazendo isso, dói muito em mim. Eu estou fazendo isso para que não aconteça na vida de ninguém. Muito obrigado, Alex Delgado. Alex conversando conosco hoje, ele que é fundador do Susan Forever Project, falando hoje sobre o dia 14 de abril, Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil, uma data que não é uma data... Susan Delgado. Eu vou complementar aqui justamente. Dia Nacional de Combate ao Afogamento Infantil. Exatamente. Alex, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado. Segurança para todos. Cuidem das nossas crianças. Agora, 7h59, vamos fazer o intervalo aqui no Revista Justiça e vamos continuar daqui a pouquinho no FM 104,7 e o Revista Justiça vai continuar lá, porque você que está nos acompanhando aqui pela TV Justiça, daqui a pouquinho na volta do intervalo tem a Rafaela Vivas trazendo Justiça Agora. Um bom dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos começar a segunda hora, terça-feira, 14 de abril de 2026, 8 horas. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com o Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos amigos e amigas da nossa Rádio Justiça. Vários assuntos para o senhor tratar conosco hoje aqui. Mais uma vez, vamos falar de emendas parlamentares, doutor Roberto. Precisamos falar sempre sobre emendas parlamentares e o que nos especialmente chama a atenção é um levantamento feito pelo Jota que nos mostra um aumento do número de empenhos em relação às emendas na área da saúde que se apresenta em período eleitoral. O Jota fez esse levantamento e isso nos aponta em que direção, Sérgio, e quem está nos acompanhando. Em época de eleição, em ano de eleição, nós vamos ter eleições dentro de menos de 6 meses, o uso do poder em relação ao manuseio do orçamento público, através da questão das emendas parlamentares, pode ser abusivo, não é? Então, é necessário que a sociedade esteja atenta, esteja vigilante em relação a isso, porque nós temos tido nos últimos anos uma verdadeira subversão em relação à questão do princípio da separação dos poderes. O desenho constitucional, que tem na separação dos poderes a sua pedra angular, parte da premissa de que o Poder Executivo ele detecte as necessidades sociais, ele planeje o atendimento destas necessidades e ele seja aquele poder que efetivamente administra o orçamento público. Esse é um papel que constitucionalmente cabe ao Poder Executivo. Nós temos constitucionalmente o poder de emenda ao Legislativo, mas é importante registrar que desde 2014 tem havido um aumento excessivo deste poder de emendas. Em 2014, o montante de emendas parlamentares era de 200 milhões. E nós fomos observando e registrando uma mudança nas regras do jogo, Sérgio, em relação a isso, com a impositividade das emendas, com as emendas PIX, e ano a ano este montante foi crescendo, e em 2026 nós ultrapassamos os 60 bilhões, nós estamos atingindo praticamente 61 bilhões no montante de emendas parlamentares, em texto que eu escrevi recentemente no Poder 360, este montante ele é superior à maioria das unidades da federação.
a maioria das unidades atendendo às necessidades de segurança, às necessidades de previdência social, a todas as despesas do Estado, não atingem este valor, né? Então, em anos de eleições, nós podemos ter uma situação ainda mais complexa em relação ao manuseio abusivo das emendas. Além disso, nós temos a questão da rastreabilidade, que é objeto de questionamento em ações constitucionais que estão sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Portanto, esse é um assunto que nós temos conversado aqui reiteradamente, e um ponto que eu acho importante destacar neste nosso comentário sobre este assunto é que nós temos no Brasil um percentual de 25% das despesas discricionárias em relação às emendas. Para se ter uma ideia comparativa no mundo, nos países em que se permite a emenda parlamentar, Sérgio, o que se permite em termos de emenda é um teto de 1% das despesas discricionárias. No Brasil, nós estamos num patamar 25 vezes superior a isto. O que isso gera como consequência? Isso gera a perda de capacidade de investimento. Isso gera o risco grave de colapso fiscal orçamentário. Especialistas em orçamento afirmam que se nós prosseguirmos nesse ritmo, em 2027, com esse crescimento que temos tido ano a ano em relação ao montante das emendas parlamentares, em 2027 podemos experimentar um colapso orçamentário. Por esse e outros motivos, no recente 10º Seminário Caminhos contra a Corrupção, um dos 8 painéis que nós tratamos, o Instituto Não Aceita Corrupção propôs o debate a respeito desse tema, trazendo especialistas sobre isso, a Hélida Graziani Pinto, a Juliana Sakai, o Bruno Bondarovski, da Central das Emendas, e esse tema foi exaustivamente debatido. O INAC apresentou ao final deste seminário o Plano INAC, que é um conjunto de proposições em relação aos temas debatidos ao longo do seminário, assim como um conjunto de proposições que o Instituto pensa que são relevantes para que nós tenhamos um processo de retomada do controle da corrupção no Brasil. Corrupção nós temos no mundo todo, né? Mas no Brasil nós temos ela fora de controle, e isso que é especialmente grave, né? E um dos 7 pontos que constam do chamado Plano INAC, Sérgio, é justamente a preocupação em relação às emendas parlamentares, a necessidade de termos a retomada do controle deste processo, que vem experimentando crescimentos exorbitantes. Nesses últimos 12 anos, o crescimento desse montante foi superior a 30.000%, e nós não temos capacidade fiscal, orçamentária de suportar estes números. Então é necessário que nós recobremos o controle sobre o orçamento e estabeleçamos um teto para estas despesas discricionárias. E eu penso que nós devamos respeitar este parâmetro internacional de 1% das despesas discricionárias para que nós possamos recuperar este controle sobre a questão das emendas parlamentares. É um dos encaminhamentos oriundos do 10º Seminário Caminhos contra a Corrupção. Agora vamos para um outro assunto. Foi sancionada uma lei que tipifica o vicaricídio, doutor Roberto Liviano. O que é esta lei? O que é este crime? Bom, Sérgio, também é um assunto que nós temos debatido de maneira recorrente aqui, e não apenas nós, mas a própria Rádio Justiça traz este debate, e o Brasil vem discutindo permanentemente a questão desta verdadeira pandemia da violência contra a mulher, né? Mais de 4 mulheres estão sendo mortas por dia no Brasil, ultrapassou-se o número de 1.500 mulheres mortas no ano passado. Este número vem crescendo ano a ano, né? Nós temos
leis de proteção? Sim, nós temos leis de proteção, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos instrumentos protetivos, nós temos tido alterações nas leis, mas a grande verdade é que, ano a ano, este é um problema que vai se tornando cada vez mais grave, cada vez mais sério, cada vez mais cruel, e nós não estamos enxergando soluções. E o assunto vem sendo objeto de debate permanente em vários níveis, e essa questão do vicaricídio, que significa a prática do crime em que se impõe um tipo de violência à mulher, não diretamente a ela, mas pratica-se a violência a pessoas ligadas a ela, né? É uma forma indireta de violência ainda mais cruel, né? Nós tivemos um caso gravíssimo que absorveu as atenções do país inteiro e absorveu também as atenções do debate público recentemente, o caso de Itumbiara, em que o marido desta mulher, ele matou os 2 filhos dela e, em seguida, tirou a própria vida como maneira de puni-la, supostamente porque ela estava tendo uma relação extraconjugal. Então, temos aí um exemplo do vicaricídio. E para este novo crime de vicaricídio, estabelecem-se penas que vão de 20 a 40 anos, com o objetivo de proteger a pessoa da mulher. O que eu tenho a dizer a respeito disso, Sérgio, é o seguinte: eu penso que demonstrar que o Congresso Nacional mostra sensibilidade em relação a isso, faz ajustes em relação a punições, em relação a condutas gravíssimas como esta, sinalizando que estas condutas não ficam impunes, a meu ver, isto tem seu mérito, sim, mas como eu já disse em outros momentos e reitero, eu penso que é necessário ter clareza, é necessário ter pragmatismo e enxergar que esta tomada de posição, ainda que relevante, ainda que positiva, ela não tem o condão de resolver este problema. É importante que isso seja feito? Sim, é importante que se transmita a sensação de que estas condutas graves estão merecendo a atenção do Congresso. Mas, igualmente, é importante enxergar que esse é um problema especialmente grave, esse é um problema especialmente complexo e que não se resolve única e exclusivamente com o acirramento de penas. É necessário que a tomada de medidas seja muito mais profunda, muito mais ampla e complexa. Nós temos que trabalhar pela mudança cultural. Os resultados virão a médio e longo prazo. É necessário que se modifique a visão em relação a isto. É necessário que se mude a maneira de educar as próximas gerações. É necessário amplificar as redes de proteção às mulheres, a forma de acolhê-las, a forma de protegê-las. É necessário diminuir a subnotificação, porque existe uma grande taxa, um grande percentual de subnotificação. Muitas mulheres não comunicam a prática de crimes dos quais são vítimas, porque acreditam que esses crimes ficam impunes, e a não comunicação destes crimes tem um efeito bola de neve, porque ali na frente poderá ocorrer um crime mais grave. Além disso, a não comunicação desses crimes dificulta o planejamento por parte da segurança pública em relação às medidas que precisam ser tomadas. Então, é necessário que trabalhemos no sentido de reverter isto. É necessário que a mulher, quando é vítima destes crimes, comunique estes crimes para que eles possam ser combatidos. É necessário que se trabalhe no âmbito da prevenção, no âmbito do combate. Então,
haja esta punição e que se sinalize no sentido de que a impunidade não é algo naturalizado, sim, mas também que se enxergue que é necessário fazer mais do que isso, que é necessário ter uma política pública sólida para enfrentar este problema, que é uma verdadeira pandemia, e é um problema de todos, não é um problema só das mulheres. Esse é um problema da sociedade, e a sociedade toda precisa ter consciência para reverter isso. Não é admissível que se aceite com naturalidade uma visão supremacista de que o homem ele é um gênero superior à mulher e que é plausível que o homem possa matar a mulher simplesmente porque o gênero masculino é um gênero mais poderoso e que é aceitável que o homem mate a mulher pelo simples fato dela ser a mulher, dela ser mulher. Isso é absolutamente monstruoso, brutal e inaceitável. E toda a sociedade precisa ter isso como uma causa cotidiana de luta para que nós possamos reverter essa situação realmente monstruosa, grotesca e inaceitável. Queremos agradecer ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez conosco no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto, muito obrigado, até a próxima e um abraço. Só para fechar aqui a minha participação, quero convidar todos e todas que nos acompanham para participar, se inscrever do 6º Prêmio INAC de Integridade, inscrições abertas até o próximo dia 24 de maio, em 7 categorias, mais o Deu Certo, que é para premiar trabalhos já premiados anteriormente, que foram implantados concretamente, academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo, comunicadores local e integridade no esporte e na cultura. www.premionacdeintegridade.com.br. O INAC convida você a participar do 6º Prêmio INAC de Integridade. A premiação já está marcada, será no dia 24 de agosto, no Teatro Municipal de São Paulo. Juntos podemos construir um país mais íntegro. Bom dia a todos e todas. Agora em Brasília, 8h16. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? O tema de hoje é a proteção à mulher. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a adoção de medidas especiais de proteção à mulher nos casos de violência doméstica e familiar, conforme prevê a Lei Maria da Penha. E para comentar esse assunto, nós convidamos a professora Alice Bianchini, ela que é doutora em Direito Penal, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a ABMCJ, e conselheira de notório saber do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Ela também é palestrante e autora de diversas obras que tratam de violência contra a mulher. Professora Alice, satisfação tê-la conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Justiça. Professora Alice, vamos então falar desse assunto tão importante. O STF teve também que considerar constitucional todas essas medidas de proteção à mulher. Eu gostaria que a senhora fizesse até um contexto histórico, né, da Lei Maria da Penha e a importância dessa lei aqui no Brasil. Isso. Então, Sérgio, a nossa Lei Maria da Penha, uma coisa importante para a gente sempre resgatar é como que ela foi criada. E ela veio de uma forma muito diferente do que costuma vir as leis, porque ela veio de uma produção muito intensa da própria sociedade civil. Então, foram organizações de mulheres que se reúnem durante muito tempo, dialogam com muitas mulheres em todas as regiões do Brasil para elaborar a lei. E ela vem com uma característica muito específica, que é uma lei de proteção. Então, muito diferente do que muitas vezes as pessoas acham sobre a Lei Maria da Penha, que ela é uma lei punitivista, que ela veio para aumentar penas, para colocar os homens dentro das prisões. Isso não é verdade, porque se a gente for observar os dispositivos da lei, todos eles dizem exatamente com um tipo de preocupação, que é aumentar o espectro de proteção da lei. Essa lei é de 2006, então ela tem uma importância muito grande. Ela é considerada uma das 3 legislações de proteção à mulher mais completas do mundo. Isso é motivo de muito orgulho para nós, mas é o tema que a gente vai desenvolver hoje. Infelizmente, desde 2006, quando ela é editada,
nós temos uma quantidade muito grande de decisões declarando a Lei Maria da Penha inconstitucional. Por isso que foi importante essas duas ações que foram mencionadas, a ADC número 19 e a DI 4424, porque havia muito questionamento sobre a inconstitucionalidade da lei. Afinal de contas, era possível fazer uma lei de proteção integral à mulher, tratando de forma diferente, portanto, a mulher e o homem, ou isso era inconstitucional? Foram essas questões que a gente viu nascer e crescer muito desde a edição da Lei Maria da Penha. Interessante, né, essa colocação que a senhora faz, o que motivou essas ações chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Estava se questionando, então, que a Lei Maria da Penha privilegiava a mulher em detrimento ao homem. Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma das decisões de um juiz de Minas Gerais que ele dizia que a Lei Maria da Penha ela era um conjunto de regras diabólicas. Né? Então, imagine a dimensão que a gente teve, entendendo, né, que essa situação trazia prejuízo para os homens e privilégio para as mulheres. Quando, na verdade, isso é importante da gente já colocar, que a Lei Maria da Penha, ela é daquela categoria de ação afirmativa. Então, se a gente tem, sim, uma diferença dentro da sociedade, é necessário uma lei que possa criar uma igualdade. E a Lei Maria da Penha veio trazer isso, porque se a gente pensa, né, e a gente costuma fazer esse tipo de comparação, mas mais homens morrem no Brasil do que mulheres. Sim, mais homens morrem no Brasil do que mulheres. Mas qual é a característica? Como que as mulheres estão morrendo? Então, essa que é a situação específica que a gente tem que analisar. As mulheres estão morrendo dentro de casa, então o lar não é o lugar seguro das mulheres, e as mulheres estão sendo mortas pelas mãos daquelas pessoas que dizem que as amam, que querem protegê-la. Então, a questão da mulher não é que a mulher tem que ser mais protegida do que o homem, é que ela precisa de uma proteção especial em relação a uma circunstância especial. Tanto que é importante a gente falar, Sérgio, que a Lei Maria da Penha, ela não se aplica para qualquer mulher em qualquer situação. Ela só se aplica em 3 situações específicas, que é a situação de uma mulher que sofre violência no lar, que é a violência doméstica, a violência dentro da família ou uma violência decorrente de uma relação íntima de afeto. Significando dizer, por exemplo, que uma mulher que sofre uma violência no trabalho e não tenha nenhum desses 3 contextos, a gente não aplica a Lei Maria da Penha. Uma mulher que sofre uma violência na escola, que não seja dentro de um desses 3 contextos, a gente também não aplica a Lei Maria da Penha. A gente aplica a Lei Maria da Penha somente nesses 3 contextos, porque são contextos em que as mulheres estão mais vulnerabilizadas, precisando, portanto, então, de uma proteção especial. Estou conversando com a professora Alice Bianchini. Estamos hoje no quadro E Você Com Isso, falando sobre a importância do STF a respeito da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Professora, a senhora citou aqui, né, a ADC 19 e também a ADI 4.424, ambas com a relatoria do ministro Marco Aurélio. O que ficou decidido nesse julgamento do dia 9 de fevereiro de 2012? Isso, esse dia foi um dia histórico. Eu estava acompanhando a decisão do Supremo com uma ansiedade muito grande, porque exatamente este foi um dia que a gente fala que foi como se a gente tivesse conseguido a certidão de nascimento da Lei Maria da Penha. Porque até então, imagine, Sérgio, que de 2006 a 2012, havia dúvidas sobre a constitucionalidade da lei. E nós tínhamos, sim, juízes e juízas, e nós tivemos, inclusive, um Tribunal de Justiça, que foi o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que declarou a Lei Maria da Penha inconstitucional. E, portanto, ela não estava vigorando em determinadas situações, em determinados contextos aqui no Brasil. E com essa decisão do Supremo, o Supremo diz o seguinte, olha, coloca uma pá de cal nessa situação, doa a quem doer, a Lei Maria da Penha é constitucional, cumpra-se, né? Então, vamos resumindo o que disse o Supremo Tribunal Federal. E uma outra questão também muito importante que foi decidida nessas ações e que teve uma repercussão grande foi a necessidade ou não da representação na lesão corporal leve. Então, o que nós tínhamos antes da Lei Maria da Penha? A exigência de que a mulher que sofria uma violência, uma lesão corporal leve, ela precisava representar, ou seja, ela precisava dizer, eu quero processar o meu agressor. Com essa decisão de 2012 do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal interpreta como correto de interpretar que a Lei Maria da Penha não exigia mais essa representação. Então, as mulheres não precisavam representar contra os seus maridos. E isso foi uma decisão muito importante, já estava na Lei Maria da Penha, e o Supremo apenas ratificou
porque é muito difícil, né? Você sofre a violência, já está numa situação muito de vulnerabilidade e você ainda tem que agir contra o seu agressor, né? Fazendo uma representação. Então, isso foi importante. Mas o que eu queria destacar aqui, e a partir então de 2012, que a gente fala que foi o nascimento, a certidão de nascimento da Lei Maria da Penha, e esse divisor de águas que foi a Lei Maria da Penha, e principalmente essa decisão, em que, efetivamente, se a gente for fazer uma linha do tempo, olha que como fica interessante, Sérgio, a gente tem a Lei Maria da Penha, entra fraquinha no começo, porque tinha muitas decisões entendendo que ela era inconstitucional, vem o Supremo nessas duas ações, então declara a constitucionalidade da lei, ela começa a se fortalecer, e aquilo que era uma ideia da sociedade, por exemplo, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso foi enfraquecendo. A Lei Maria da Penha, ela traz uma contribuição muito grande para a gente compreender que a violência contra a mulher é um problema da sociedade, não é um problema da família, não é uma relação, uma coisa que se resolve dentro de casa, roupa suja se lava dentro de casa, o que acontece dentro de casa não interessa aos outros, isso tudo vai mudando, ao ponto da gente ter, na sequência, só para a gente fazer essa linha do tempo, né? A gente ter a lei do feminicídio, que foi muito importante também, decisões tanto do Supremo quanto do STJ, dizendo que ciúmes é uma questão que aumenta a pena, então a ideia de que ciúmes poderia diminuir a pena, não, a pena é aumentada, até chegar agora, mais recentemente, no final do ano passado, o pacote antifeminicídio. Então a gente tem uma evolução muito grande em relação à legislação, mas a gente ainda vai ter que falar como que está essa situação concreta em termos de número de violência contra a mulher. E também não podemos, né, professora, deixar de citar aquela questão sobre a tese da legítima defesa da honra que foi derrubada aqui no STF. Sim, essa foi uma tese muito importante, aí a DPF 779, né, a DPF 779, porque imaginando, né, isso era gravíssimo o que acontecia no Brasil. Quer dizer, um homem matava a sua esposa, ou tentava matar, alegava a legítima defesa da honra e o resultado era absolvição. Então isso, Sérgio, era visto, né, pela sociedade, era compreendido pela sociedade como uma autorização de homens matarem mulheres que estavam traindo, ou que eles achavam que estava traindo, porque às vezes nem tinha traição, estava só na cabeça dele a ideia da traição. Então, isso foi uma alteração muito grande, porque a gente passa a trabalhar com a questão da dignidade da mulher. Como que pode um homem ter uma autorização para matar a mulher porque achava ou porque ela estava traindo, né? E lembrando, isso é um ponto muito importante, que é quando a gente consegue compreender o que é essa violência contra a mulher de que a gente fala. Porque a gente tem que entender essa violência contra a mulher, essa violência de gênero, de duas formas. A forma número 1, existe toda a violência que um homem sofre, a mulher também sofre. E a outra questão que a gente precisa entender é a seguinte: o inverso não é verdadeiro, significando dizer que existem violências que são direcionadas somente às mulheres ou predominantemente às mulheres e os homens não vão sofrer essa violência. Esse segundo ponto é que a gente entende a violência de gênero. Exatamente aquela violência que o homem não vai sofrer. Então, pegando esse ponto para exemplificar na tese da legítima defesa da honra, a gente compreende isso muito bem. Por quê? Porque essa tese pega para os homens, mas pense, Sérgio, na situação inversa, que uma mulher matou um homem porque ele estava traindo ou porque ela achava que ele estava traindo. Ela não seria absolvida em lugar nenhum no Brasil, né? Então, essa que é a questão que pega para a gente compreender o que é essa diferença, por que a gente precisa de uma proteção especial para a mulher, porque, infelizmente, existe uma violência específica que é dirigida contra a mulher, e é essa violência que a gente precisa proteger de forma especial, e é essa violência que é protegida de forma especial pela própria Lei Maria da Penha. No quadro E Você Com Isso de hoje, nós mostramos como a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da Lei Maria da Penha, considerando constitucional, trouxe impacto para a vida das pessoas e principalmente para a proteção da mulher. E nós conversamos aqui na Rádio Justiça com a professora Alice Bianchini, doutora em Direito Penal, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e conselheira de notório saber do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, palestrante e autora de diversas obras que tratam da violência contra a mulher. Professora Alice, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Justiça e até a próxima. Muito obrigada por esse espaço, por trazer esses temas tão importantes sempre aqui na pauta da Rádio Justiça. Muito obrigada. Agora em Brasília, 8h28. Revista Justiça. Entrevista.
O direito constitucional à saúde determina que o poder público entregue medicamentos não incorporados à lista oficial do Sistema Único de Saúde para pacientes. Vamos saber mais sobre esse assunto agora na entrevista do Marcelo Della Libera. O direito à saúde pode obrigar o poder público a fornecer medicamentos fora da lista do SUS, desde que o paciente comprove alguns requisitos definidos pelos tribunais superiores. Para explicar esse entendimento, a gente conversa agora com o advogado especializado em direito da saúde, Fabrício Reis. Seja muito bem-vindo à Rádio Justiça, doutor Fabrício. Inicialmente, eu gostaria de saber qual a diferença da lista da ANS, do rol da ANS, para esta lista do SUS. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço o convite, poder colaborar aqui com os debates. Essa é uma pergunta interessante que ela, de fato, levanta muitas dúvidas, para a população em geral, Às vezes as pessoas acabam confundindo um pouquinho os institutos. Na prática, podemos colocar como se fosse a mesma coisa, O rol da ANS, ela determina quais são os procedimentos, os tratamentos, as técnicas e medicamentos obrigatórios para serem cobertos pelos planos de saúde. Já a lista do SUS, que nós temos a RENAME, a RESME e o REMUME, são nomes complexos, mas para fazer aqui uma explicação mais rápida, é uma relação nacional dos medicamentos, Essa lista, ela vai enumerar todos os medicamentos que são incorporados no SUS, que o SUS tem a obrigatoriedade de fazer o fornecimento, seja no nível estadual, seja no nível municipal, ou seja no nível mesmo ali do postinho do bairro. Então, em essência, essas listas, elas têm a mesma natureza, que é a obrigatoriedade do fornecimento, mas elas mudam a quem, cabe a obrigação, seja o plano de saúde no rol da ANS e o SUS no RENAME. Muito bem. Agora, quais são os principais requisitos definidos pela Justiça para que o Estado, o ente público, aí forneça medicamentos fora dessa lista do SUS? O Judiciário, Marcelo, tem se tornado cada vez mais cuidadoso e bem criterioso para essa possibilidade. Por que o Judiciário tem esse comportamento? Para proteger o erário público, para que não sejam empregados dinheiro do Estado, propriamente dito, para tratamentos que não são os mais adequados, que não são mais indicados, ou que não têm eficácia e segurança comprovada, Então, o que se deve ser comprovado para poder ter um acesso a medicamentos e tratamentos que não estão na lista do RENAME? Porque, lembrando, os que estão já é de fornecimento obrigatório pelo SUS. Nós temos que demonstrar a ineficácia dos outros tratamentos disponíveis, Então, isso é muito comum para doenças muito graves, para câncer, para doenças raras. Às vezes os tratamentos que estão na lista não são os mais indicados ou não são efetivos para aquela doença. Então, demonstrar a ineficácia, demonstrar que não há outra alternativa terapêutica para aquela doença ou para aquele tratamento. Então, aquele medicamento, aquele tratamento está sendo requisitado, ele é, muitas das vezes, a única oportunidade de tratamento para algum tipo de doença, Demonstrar também a eficácia e a segurança, isso a gente faz de acordo com estudos científicos, com medicina baseada em evidência, e um dos mais importantes, Marcelo, é a demonstração que o paciente não tem condições de arcar com os desse tratamento. Esse também é um elemento muito importante também de fazer essa demonstração dessa hipossuficiência, dessa fragilidade econômica do paciente também. Então, quer dizer, aquela comprovação da necessidade médica por si só não é suficiente para garantir esse direito, Isso, não basta só a prescrição, Nós temos que fazer esse demonstrativo justamente dessa pertinência técnica, nessa pertinência terapêutica do tratamento, Como eu falei, não existe outra alternativa terapêutica, é o único tratamento muitas das vezes, ele é eficaz, ele é seguro e o paciente não tem a condição de arcar com esse tratamento. Mais uma vez eu reforço, esses cuidados eles são justamente para que se não onere demais o erário público, com tratamentos que não são incorporados, afinal, o RENAME, a lista do SUS, e a da ANS também, antes de um tratamento ser incorporado, é feita toda uma análise desse medicamento, desse tratamento, seja a sua viabilidade econômica, a sua segurança, a sua eficácia, sempre primando, principalmente, primeiro, pela segurança do paciente e a sua integridade. E também, claro, pelo equilíbrio financeiro de todo o sistema com a incorporação daquele tratamento, Então, todo esse cuidado que se tem do judiciário para esse acesso de medicamentos que não estão, ou de tratamentos que não estão na lista, é justamente para que ele não se banalize o acesso, afinal tem todo um rito regulatório, técnico que vem antes, Então, assim, só abrindo realmente para casos que são bem excepcionais.
Doutor Fabrício, e aquele paciente que precisa de um tratamento rápido, né? Em geral, necessita-se de medicamentos de forma rápida, tratamento de forma rápida no SUS. Esse procedimento todo, essa burocracia toda é atendida em tempo suficiente para não comprometer esse tratamento? Aí vai depender muito de cada situação, vai depender inclusive do estado, da localidade. Nós temos muitos elementos, né, que podem contribuir para ser mais rápido ou não o acesso. A experiência mostra, Marcelo, que o judiciário até que se esforça bastante para, de fato, fazer uma entrega rápida da jurisdição, né? Então, normalmente, liminares que tratam desse assunto, elas tendem a ser bem mais rápidas do que outros andamentos processuais, né? Mas, como eu falei, dependendo muito do estado. Em grandes capitais, normalmente essa entrega vai ser muito mais rápida que em tribunais de municípios do interior, por exemplo, até por uma questão estrutural mesmo, né, do próprio funcionamento, né, do judiciário. Mas quando nós temos o deferimento ou não dessa liminar, vem o segundo impacto, que é efetivar o seu cumprimento, né, que também é um grande desafio. Depende muito da estrutura, da possibilidade, até mesmo da vontade da Secretaria de Saúde ali daquele estado, daquele local também, né? Então, a celeridade ela vai depender muito de cada caso. Infelizmente, nem sempre a concretização daquele direito vem, de fato, no tempo que se espera, que se precisa, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade de um país continental como o nosso, né? Realmente, doutor Fabrício. Agora, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses temas de repercussão geral, especial o tema 6, né, do STF. Como é que eles acabam orientando esse tipo de decisão que a gente está tratando aqui? Então, esses temas de repercussão geral, Marcelo, eles são temas que são decididos lá no STF, que vão vincular toda a atuação do judiciário dos processos em primeira instância, né? Então, eles têm essa importância de dar esse direcionamento, esse norte de atuação do judiciário, né? Então, uma matéria, uma discussão jurídica, ela vira tema quando ela vai para o STF e ela tem essa discussão, né, com essa natureza de repercussão geral. Isso acontece quando alguma questão jurídica é discutida e que se observa que ela tem um impacto social, um impacto, né, de fato, na sociedade como um todo, seja cultural, seja financeiro, seja de acesso, seja de mitigação de direitos, né? Então, a STF ele se posiciona de uma dada maneira e essa decisão ela vai vincular todos os processos que vão vir nas instâncias inferiores, né? Então, os tribunais têm que seguir, né, esses temas, têm que seguir na mesma orientação, porque é como se fosse um direcionamento para todo o judiciário seguir uníssono, né, para que as decisões sejam, tenham uma segurança jurídica, de uma unicidade de decisões, para que não seja assim, uma loteria, né, como muitas pessoas falam, a loteria do judiciário, né, ou que tenha disparidades muito graves entre regiões. Então, o tema ele vai vincular para tentar dar essa unicidade do entendimento do judiciário nacional. Perfeito. Olha, a gente falou aqui sobre o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, que depende do cumprimento de critérios definidos pela Justiça, como, por exemplo, a necessidade comprovada e incapacidade financeira, né? Eu conversei com o advogado especialista em Direito da Saúde, Fabrício Reis, aqui na Rádio Justiça, que falou sobre o assunto com a gente. Muito obrigado pela participação, doutor Fabrício. Muito obrigado, Marcelo. É sempre um grande prazer poder colaborar aqui com os programas. Em Brasília, 8h38. Revista Justiça. Giro de notícias. Vamos começar o nosso giro com informações que chegam. Começamos com Santa Catarina. Homem que matou a filha após briga com a companheira é condenado a 71 anos de reclusão. Vamos com as informações do Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Um pouco antes de completar um ano do crime, a equipe da Vara Única da Comarca de Ponte Serrada, no oeste catarinense, foi responsável pela sessão de júri que tratou do homicídio de uma bebê de 1 ano e 9 meses, ocorrido em Vargião em 25 de maio de 2025. O acusado era pai da vítima e foi condenado a 71 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver. Ele teria cometido o crime após a então companheira, mãe da criança, terminar o relacionamento. A sessão iniciou por volta das 9h30 da manhã. O conselho de sentença foi composto por sorteio por 5 mulheres e 2 homens. Apenas familiares da vítima e do réu puderam entrar no fórum e mesmo assim em número limitado. Em seguida, iniciou a oitiva de testemunhas. Foram exibidos 4 vídeos de depoimentos.
Presencialmente foram ouvidas 3 pessoas e outras 3 testemunhas foram dispensadas. Por volta das 10 da noite, a juíza fez a leitura da sentença. Para o feminicídio, o Conselho de Sentença reconheceu causas de aumento pelo crime ter sido cometido contra uma menor de 14 anos por asfixia, enforcamento e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A confissão serviu como atenuante. A pena foi de 60 anos. Em relação ao crime de sequestro, a pena estipulada foi de 8 anos e contou com as qualificadoras de ter sido cometido contra adolescente, a filha, menor de 18 anos, e ter resultado em grande sofrimento físico e moral à vítima. Já o crime de ocultação de cadáver foram consideradas as agravantes de reincidência, motivo torpe e crime cometido para assegurar a impunidade contra descendente e contra criança. A confissão atenuou a pena, fixada em 3 anos. Desta forma, as penas totalizaram 71 anos de reclusão sem direito de recorrer em liberdade. É isto então, Sérgio. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Obrigado, Marcelo Fernandes, trazendo a informação direto do TJ de Santa Catarina. Agora vamos até o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decidiu a favor de estudantes que receberam a promessa de financiamento integral pelo FIES e anulou uma decisão anterior que mantinha a cobrança de mensalidades e impedia a participação nas avaliações em sala de aula. Mais detalhes agora com a Elaine Coimbra. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sérgio, e bom dia a todos que acompanham a Rádio Justiça. Sérgio, são 13 estudantes de uma faculdade em Várzea Grande que conseguiram na Justiça o direito de participar das provas durante o processo judicial que envolve a cobrança de mensalidades. No momento da matrícula, esses acadêmicos receberam a informação de que o curso seria totalmente financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e que, por isso, não precisariam pagar as mensalidades. Mas, segundo os alunos, a promessa não foi cumprida. Com o passar do tempo, começaram a ser cobrados e acabaram acumulando dívidas. Na ação, os estudantes pedem o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a suspensão das cobranças e também indenização por danos morais. O caso foi analisado pela primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O relator destacou que a discussão envolve situações que não podem ser comprovadas apenas com documentos, como as garantias verbais feitas aos alunos. O magistrado explicou que ouvir testemunhas é essencial para esclarecer se houve, de fato, a criação de uma expectativa legítima de financiamento integral. O tribunal entendeu que impedir essa fase de produção de provas e, ao mesmo tempo, negar os pedidos por falta de comprovação configura cerceamento de defesa. Com a decisão atual, o processo volta para a primeira instância, onde as testemunhas vão ser ouvidas e produzidas novas provas antes de um novo julgamento. E todos os acadêmicos ficam livres para participarem das avaliações em sala de aula. Sérgio, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Elaine Coimbra, trazendo a informação direto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Agora vamos também até o Superior Tribunal de Justiça. Quem fala com a gente é o Thiago Omid. A Mil e Assistência Personalizada à Saúde terão de pagar danos morais coletivos por cessão irregular de clientes e redução da rede credenciada. Bom dia, Thiago Omid. Olá, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Pois é, Sérgio, a terceira turma aqui do STJ decidiu de forma unânime que as operadoras Amil e Assistência Personalizada à Saúde devem pagar R$500 mil por danos morais coletivos por irregularidades na transferência de uma carteira de cerca de 340 mil clientes, o que gerou prejuízos relevantes aos beneficiários. O caso teve origem em uma ação civil pública movida por uma associação de consumidores que questionou a cessão de contratos individuais e familiares da Amil para a APS, além da tentativa de venda da empresa a terceiros. A operação chegou a ser autorizada, mas foi depois anulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que apontou falta de respaldo legal e riscos à continuidade da assistência.
Em primeira instância, esse processo foi extinto sem resolução de mérito. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, reconheceu prejuízos aos consumidores e condenou as operadoras ao pagamento de danos materiais e morais individuais homogêneos, mas afastou a existência de dano moral coletivo. Aqui no STJ, Sérgio, as operadoras sustentaram que a transferência foi realizada de forma regular e dentro das normas da agência reguladora, além de alegarem ausência de comprovação de dano. Já a associação autora defendeu que a operação causou insegurança coletiva e prejuízos expressivos aos usuários, caracterizando violação de direitos difusos. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que a conduta das empresas extrapolou a esfera individual dos consumidores e teve repercussão social relevante. Segundo ela, ficou evidenciado o nexo entre a transferência irregular da carteira, a omissão de informações à ANS e os prejuízos decorrentes da redução da rede credenciada. O colegiado também afastou a condenação por danos morais individuais por falta de pedido específico na ação. No entanto, reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo, ao entender que houve violação intolerável de valores fundamentais, com impacto sobre milhares de consumidores e sobre a credibilidade do sistema de saúde suplementar. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Mídia, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o TST. Um motoboy contratado por microempresa para entregar comida não tem direito a receber verbas trabalhistas do iFood. A plataforma era usada para alcançar mais clientes sem manter vínculo de terceirização com o empregador. Inclusive, é um dos destaques do portal do TST e o Rafael Silva tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Rafael. Olá, Sérgio, bom dia. O motoboy trabalhava para uma microempresa de transporte do Paraná sem carteira assinada para fazer entregas do iFood. Ele acionou a Justiça Trabalhista pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego tanto com a microempresa quanto com a plataforma de restaurante online. Para ele, a plataforma também se beneficiava dos seus serviços. Em defesa, o iFood disse que o motoboy não possuía cadastro na plataforma e que a atuação da empresa não é voltada para entregas, e sim para facilitar a relação de compra entre restaurantes, consumidores e operador logístico de entrega. Em primeira e segunda instância, ficou reconhecido o vínculo de emprego do entregador com a microempresa, mas sem a responsabilidade do iFood com o trabalhador. Por essa razão, o entregador recorreu ao TST. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a relação entre o serviço de transporte de mercadoria e a plataforma não se trata de terceirização, mas sim de uma relação comercial, com base em um entendimento já firmado pela Corte. Assim, o profissional teve reconhecido apenas o vínculo de emprego com a microempresa, confirmando que o iFood não é responsável pelas verbas trabalhistas. Volto com você, Sérgio. Obrigado pelas informações, o Rafael Silva, hoje direto do TST. Agora vamos até o TSE, vamos agora até o Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje tem sessão plenária no TSE a partir das 7 horas da noite, com transmissão pela rádio, pela TV Justiça e pelo canal do TSE no YouTube. E para lá vamos saber os destaques da pauta de julgamentos. Rimac Souto, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Olha, Sérgio, estão previstos, para a sessão de hoje o julgamento de 13 processos. E aí, vamos lá, para um destaque aqui. Entre eles, a retomada do julgamento de um recurso que envolve a cassação do mandato do atual governador de Roraima, Edson Damião, do União Brasil, e também a inelegibilidade do ex-governador Antônio Denário, do Republicanos. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por uso da máquina pública com o objetivo de obter vantagens políticas nas eleições de 2022, além de fazer uso eleitoral dos programas sociais Cesta da Família e Morar Melhor. Denário, a gente recorda aqui que ele renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições gerais deste ano.
O processo retorna ao plenário hoje com 2 votos favoráveis pelo acompanhamento, por acompanhar a decisão do TRE, que no caso fez essa condenação aí que eu citei. Também está marcada para hoje a eleição para a escolha dos novos presidente e vice aqui do Tribunal Superior Eleitoral. O comunicado foi feito na semana passada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Como você disse, a sessão começa logo mais a partir das 7 da noite, tem transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Os detalhes da pauta podem ser consultados em tse.jus.br. Sérgio. Muito obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. Agora vamos ao vivo até a Advocacia Geral da União. A AGU garante na Justiça a possibilidade de contestar cálculos em ação do setor sucro-alcooleiro. E a Adriana Franzin explica para a gente ao vivo. Bom dia, Adriana Franzin. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Sérgio, esse é um assunto meio complicado, mas vamos voltar a fita aqui para a gente entender direitinho. Essa história começa na década de 90, quando empresas do setor de açúcar e álcool passaram a entrar com ações na Justiça contra a União por conta da política de controle de preços dos produtos derivados da cana-de-açúcar. As empresas alegavam que os preços fixados pelo governo na época tinham ficado abaixo dos custos de produção, gerando prejuízos para o setor. Nesse caso específico, no andamento do processo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que poderia haver o direito à indenização, mas que o valor seria calculado na fase de liquidação. Então, durante o cumprimento provisório de sentença, a empresa apresentou um laudo que usava uma metodologia já rejeitada pelo Judiciário. A AGU tentou contestar a medida com um tipo de recurso chamado agravo de instrumento, que é usado para questionar decisões tomadas no meio do processo. Mas o Tribunal de Segunda Instância rejeitou o recurso, dizendo que, nesse caso, o correto seria outro tipo, a chamada apelação, usada normalmente ao final do processo. Aí o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que sim, o agravo de instrumento pode ser usado para contestar decisões tomadas nessa fase específica, chamada de liquidação de sentença. Com isso, a União vai poder contestar de forma efetiva os cálculos apresentados, o que evita que valores altos sejam definidos ou pagos antes da revisão judicial completa. Esse caso, Sérgio, é muito importante porque essa é uma das maiores disputas judiciais do setor sucroalcooleiro no país, com valores estimados em 6 bilhões de reais. E também porque o tema tem repercussão nacional. São quase 300 ações desse tipo ocorrendo na Justiça, com um impacto de mais de 145 bilhões de reais no total. Volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com a Adriana Franzin ao vivo, direto da AGU. E agora vamos com a notícia do Supremo Tribunal Federal. O STF determina que a União adote medidas repressivas contra organizações criminosas na Amazônia. Bom dia, Fernanda Porto. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Pois é, essa decisão é do ministro Flávio Dino e ela aponta principalmente os impactos da expansão operacional do crime sobre as comunidades indígenas e ribeirinhas. Vou explicar melhor como essa decisão, foi tomada pelo ministro Flávio Dino. Essa decisão é referente a uma ação que foi ajuizada em 2021 pelo partido político Rede Sustentabilidade e questiona a insuficiência das políticas públicas na prevenção e combate de incêndios e também ao desmatamento na Amazônia Legal e no Pantanal. Esse tema também foi tratado em outras três ações, que o STF reconheceu falhas estruturais e determinou à União e os estados a adoção de medidas para fortalecer a fiscalização ambiental, a gestão territorial e a regularização do cadastro ambiental rural, chamado também de CARD. Isso na fase de execução, e a Corte também passou a monitorar o cumprimento dessas determinações por meio de relatórios periódicos, audiências e decisões. Tudo isso todo esse trabalho comandado pelo ministro Flávio Dino, a gente chegou a noticiar, a gente está falando muito desse assunto. Então, nesta decisão de agora, para entender o que motivou foi
que elementos considerados importantes nessa decisão, que são dados de investigações, relatórios oficiais, além de reportagens, eles apontam, tudo isso aponta uma crescente atuação de facções criminosas na região e também o aumento da infiltração desses crimes organizados, dessas facções organizadas, né, nas comunidades indígenas e contra os povos indígenas. Então, diante de números alarmantes, o ministro Flávio Dino considerou tudo isso e determinou que a União reforce algumas operações, principalmente na esfera policial. Então, agora a União terá que reforçar operações da Polícia Federal, também da Polícia Rodoviária Federal, também pelo IBAMA, e essas ações conjuntas com as polícias estaduais, além de prever também a aplicação, a ampliação, né, a presença das Forças Armadas, especialmente em áreas de fronteira e regiões críticas, porque a gente sabe que tem muito combate, muito conflito ali. São facções criminosas de um lado, fazendeiros de outros, comunidades indígenas de outro, ou seja, essa região a gente sabe que ela é muito visada. Então, é uma situação delicada. E também, né, na decisão, o ministro Flávio Dino fala que, se for necessário, tem que decretar operações de garantia da lei e da ordem. Então, ainda segundo essa decisão, a Advocacia Geral da União deve apresentar em 15 dias relatório com manifestações dos Ministérios da Justiça, da Defesa, do Meio Ambiente e dos povos indígenas sobre as atuações concretas em curso ou passíveis de ampliação no enfrentamento do problema. Segundo o ministro Flávio Dino, diversos processos estruturais em cursos no gabinete dele têm demonstrado a forte presença de facções criminosas na Amazônia Legal, além de todos esses dados, esses outros indícios que eu já citei anteriormente. E isso é um dos principais obstáculos à superação de crimes ambientais, né? O ministro Flávio Dino reforça, né, que são medidas estruturais e que fundamentais para a prevenção e combate a incêndios, fiscalização ambiental, a gestão territorial, e a gente sabe que a gente não está falando só de preservação do meio ambiente, é todo o desenvolvimento social desta região. Sérgio Duarte. Muito obrigado, Fernanda Porto, ao vivo, trazendo destaque do Supremo Tribunal Federal, agora 8h56. Vamos ficando por aqui com Revista Justiça. O programa teve a minha apresentação, Sérgio Duarte, edição da Camila Rodrigues, a produção do João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica dentro de instantes com a transmissão da sessão plenária do TST, a SDI 2, a sessão de dissídios individuais 2 do TST. Até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.